Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Aqui comigo hoje o professor Leandro Antunes. Ele é advogado, consultor jurídico na área trabalhista e mestrando em educação, além de especialista em direito eleitoral. Ele tem 9 anos de experiência como professor de direito e processo do trabalho. Junto com as professoras Isabelle Gravatar, Letícia Aidar e Simone Belfort, publicou o livro CLT Organizada, que eu mostro para vocês logo em seguida. Uma das obras que oferece ao operador de direito e ao estudante de direito também a segurança necessária para consultar uma legislação atualizada e completa. Durante a semana, ele deu curso aqui sobre remuneração e salário. Na aula 1, falou sobre conceito e parcelas integrantes. Na aula 2, sobre outras parcelas. Aula 3, salário in natura. Na aula 4, sobre os adicionais. E na aula 5, sobre proteção e igualdade. Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate, professor. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Já foi dito durante as aulas aí, mas eu gostaria que o senhor nos explicasse de forma resumida e nos esclarecesse uma dúvida que eu tenho certeza que é muito comum, a diferença entre salário e remuneração. E me parece também que existe uma diferença dentro do próprio direito, da concepção do próprio direito, não é isso? Isso. No final das contas, quando a gente inicia o tema, a gente chega à conclusão que salário, a importância paga pelo empregador, constante de parcelas fixas, parcelas variáveis e tudo mais. E a remuneração, no final das contas, é a soma desse salário, que é pago pelo empregador, mais a soma do que é pago por terceiros. O que seria isso? O que seria pago por terceiros? As gorjetas, né? O salário, no final das contas, seria uma espécie e a remuneração seria o gênero. Quando você pensa em remuneração, você pensa na soma do salário mais gorjetas. E o salário, no final das contas, é só aquela espécie que está dentro da remuneração. E sobre essa questão que você levantou, entre ramos de direito e tudo mais, geralmente eu sempre falo nas aulas que o pessoal está acostumado a estudar lá no direito administrativo aquela diferença de vencimento e remuneração e tudo mais. Então, geralmente estão muito acostumados a entenderem a questão do vencimento como sendo uma parcela fixa e da remuneração como sendo uma parcela, a soma da parcela fixa mais as vantagens. Diferente da gente, né? O que vem variável, né? Exatamente, exatamente. Porque... E não é assim? Não. Para a gente é diferente porque para a gente o salário é o que é pago pelo empregador, independente se é fixo, se é variável, né? Saiu do bolso do empregador, quase tudo em regra, é salário. E a remuneração é só a soma do salário mais as gorjetas. A diferença é só essa. Então quer dizer que se a gente fala em remuneração, necessariamente falamos em gorjetas. Gorjetas mais soma do salário, exatamente. E se não houver gorjetas, no caso de quem não ganha gorjetas, por exemplo, salário e remuneração se tornam a mesma coisa? Excelente essa sua colocação. Se eu trabalho em uma empresa e nessa empresa eu não tenho recebimento de gorjetas, né? E a remuneração é a soma do salário mais as gorjetas, eu vou ter salário mais zero, né? Porque eu não vou ter valor de gorjetas. Então, obviamente, a remuneração vai acabar sendo igual ao valor do salário. Por isso que muita gente utiliza até como sinônimo, salário e remuneração. Entendi. Bom, e esse tema é interessante não só para alunos e pessoas que exercem a função, trabalham nessa área, como para todo cidadão, porque afinal de contas a grande maioria recebe salário ou remuneração e é sempre interessante a gente aprender um pouco mais, Com né? certeza. E foi importante a gente explicar essa diferença, porque eu gostaria de saber uma coisa. Existe uma polêmica em torno do adicional de insalubridade, que muita gente recebe, mas que ainda existe uma lacuna, a gente pode dizer assim, no direito para dirimir essa questão. Me explica melhor, professor, por essa favor. questão ela é bem, como você falou, controvertida e é uma questão que ainda gera dúvida para muita gente. Mas nós temos aqui um raciocínio que mais ou menos dá para chegar a uma conclusão. A insalubridade, ela sempre incidiu sobre o salário mínimo. A base de cálculo dela sempre foi o salário mínimo, com base no artigo 192 da CLT. Diferente do adicional de periculosidade. Diferente da periculosidade, que está no 193, que incide sobre o salário básico. E a insalubridade sobre o salário mínimo. Inclusive, muita gente até me pergunta isso, poxa, mas qual é a diferença? A diferença é enorme, dependendo da situação. Porque se na periculosidade eu recebo um salário de 10 mil, eu vou ter 30% incidindo sobre 10 mil. Já a insalubridade, eu posso até receber um salário de 10 mil, mas o percentual de insalubridade vai incidir sobre o salário mínimo. Então, é uma diferença gritante, no final das contas, né? E aí, o que acontece?
o artigo 192 da CLT nos diz que essa insalubridade incide sobre o salário mínimo. Só que aí chega a súmula 4 vinculante do STF e diz que nenhum valor mais poderá tomar por referência o salário mínimo. Ou seja, a insalubridade não poderia mais incidir sobre o salário mínimo. Outra base regulamentar deveria ser criada para incidência da insalubridade. Mas quem deveria criar essa base regulamentar? O Poder Legislativo, que é a autoridade competente. Aí o que fez o TST? O TST modificou a redação da sua súmula 228, que nessa súmula 228... Depois da súmula vinculante do STF. Depois da súmula vinculante. Inclusive, bom você chamar atenção em relação a isso, a mudança do TST só veio por conta da súmula 4 vinculante. Certo. Porque ele pensou assim, poxa, se a súmula 4 não deixa mais ser sobre o salário mínimo, como é que eu vou ter uma súmula minha tomando ainda por base o salário mínimo? Eu vou modificar. Eu vou modificar a redação de salário mínimo para salário básico. Só que quando o TST fez isso, foi apresentada a reclamação ao STF, reclamação de número 6266, em que nessa reclamação, mais ou menos, tentaram dizer ao STF, ou reclamar, como o próprio nome já diz ao STF, que o TST estava funcionando como legislador positivo. Quem deveria trazer essa nova base... Cuja função é do Legislativo. Exatamente. Quem deveria trazer essa nova base regulamentar era o Poder Legislativo, e não o TST criar essa nova base regulamentar. O STF acabou suspendendo a parte da súmula que fala em salário básico, e aí vejam, né? Veja, no caso aqui, né, Carolina? Nós tivemos salário mínimo, em dado momento salário básico, em dado momento salário básico suspenso. E agora incide sobre o quê? Não posso deixar o empregado sem, né? Então eu volto a incidir sobre o salário mínimo. Só que um questionamento aqui interessante a ser feito é o seguinte, e aí? Então, continua sendo desrespeitada a súmula 4 vinculante do STF? O STF aqui aplicou aquilo que a gente conhece como declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Ou seja, o STF declarou inconstitucional a regra do 192, mas permitiu a sua aplicação até que nova base regulamentar seja criada. Ah, entendi. Depois, então, depois da súmula do TST ou não? Depois da súmula do TST... Porque foi o próprio STF que disse que aquilo não valia. Isso, foi o próprio STF que disse que não poderia mais ser sobre o salário mínimo. Mas então permitiu que pudesse voltar a incidir sobre o salário mínimo pela falta de legislação como se fosse uma autorização para continuar aplicando aquilo ali. Perfeito. Né? Bom, professor, e tem outro tema que é muito interessante, muito falado e discutido, de interesse, eu tenho certeza, de muito trabalhador, que é a questão da equiparação salarial. Né? E eu gostaria que o senhor me dissesse como é que está isso, essa equiparação salarial, nos diferentes tipos de contratação. O senhor falou nas aulas sobre o trabalhador terceirizado, né? E sobre os outros tipos de trabalhador? Bom, um dos requisitos que nós colocamos ao longo das aulas acerca de equiparação salarial é que a prestação de serviços tivesse que ocorrer com o mesmo empregador. E aí o que acontece? Na terceirização eu expliquei que nós teríamos uma diferença em relação à terceirização lícita e ilícita. Mas tem um caso aqui que nem foi tema de aula, mas eu acho interessante a gente aqui esclarecer, que é a equiparação que muitos acham que pode acontecer em relação ao trabalho temporário. O trabalho temporário nada mais é do que uma espécie de equiparação, de terceirização. Só que a diferença é que no trabalho temporário você pode terceirizar atividade fim. Enquanto que na terceirização, estrito senso, você só terceiriza atividade meio. Só que a lei que trata de trabalho temporário, a Lei 6.019 de 74, ela nos diz que o trabalhador temporário deve ter a mesma remuneração do trabalhador do tomador de serviços. Então, veja, nós temos uma relação trilateral, tomador de serviços, intermediário e o trabalhador temporário. O trabalhador temporário é empregado do intermediário, mas ele tem direito à mesma remuneração do trabalhador que trabalha para o tomador de serviços. Desde que exerça a mesma função e tudo. Na verdade, ele é contratado para exercer a mesma função. E aí que está, foi excelente essa sua pergunta, porque é uma questão técnica mesmo. Na verdade, ele vai ter direito à mesma remuneração, mas isso não é equiparação salarial. Porque para ser equiparação salarial, os empregadores deveriam ser os mesmos.
Ah, e aí foi o que eu te falei. E não são Exatamente. Isso pela é o que existência do intermediário. Exatamente. Isso é o que a gente chama de salário isonômico, ou salário equitativo. O efeito acaba sendo o mesmo, mas tecnicamente falando, não seria um caso de E para equiparação efeitos salarial. jurídicos, não é equiparação salarial. Não é equiparação salarial, por mais que o empregado possa ter direito à mesma remuneração. Tá certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo, não saia daí, porque daqui a pouco tem muito mais Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Leandro Antunes. Professor, nós temos aqui um jurista, mas quase tivemos um biólogo, é isso mesmo? É. Me conta essa história. É verdade. Aquela questão mesmo de você quando está naquele período escolar e tudo mais, não sabe muito ainda o que vai fazer. E eu tinha Cheio disso de também. dúvidas. Pois é, cheio de dúvidas, cheio de oportunidades e tudo mais. Primeiro eu pensei em fazer informática. E depois eu fiz vestibular para biologia. Veja como eu tinha uma definição na minha vida, né? Você foi de exatas a humanas, é impressionante, mas né? o mais interessante é que quando eu pensei em fazer biologia, meu sonho era ser professor mesmo. Professor de biologia e tudo mais. Só que eu fiz biologia e aquela história toda, cheguei a ser aprovado no vestibular e tudo. Aí, momentos antes de pensar realmente em fazer matrícula, eu abri um jornal e vi quantidade de concursos e tudo mais, e eu pensei, poxa, caramba, será que na biologia, como biólogo, eu vou ter essa oportunidade toda de realizar esses concursos? Acho que não. Vou fazer direito. E aí fui fazer direito. E o que mais interessante, que o que me motivou a fazer direito foi a oportunidade de de fazer concurso. Só que no final das contas, na faculdade... Você não fez concurso? Não fiz concurso. Eu me apaixonei pela advocacia. Achei muito interessante, gosto muito ainda, hoje em dia, e acabei não indo de encontro aí com o concurso público. E a paixão pelo magistério veio depois de formado? Como é que foi? Na verdade, a paixão pelo magistério, ela surgiu Eu já tinha essa ideia. É engraçado que foram Desde etapas. quando queria biologia, né? Foi no pré-vestibular. No pré-vestibular eu vi aquela coisa toda, o professor falava, poxa, acho que eu quero ser professor. Aí daqui a pouco, na faculdade, na graduação, por conta até de um professor que eu tive e tudo mais, eu gostei bastante e tal, e resolvi também, falei, acho que eu quero ser professor. Aí dali eu comecei a fomentar realmente a ideia. Fiz concurso para monitoria e tudo mais, e depois comecei a lecionar realmente. E desde que se formou, já começou a dar aulas ou veio um pouco depois? Um pouco depois, eu digo que, acho que nem um ano depois, mas bem depois, assim. Bem depois. E hoje você é mestrando, não é isso? Sou mestrando em educação, Aqui no Brasil e Espanha? Isso. Aqui no Brasil e Espanha. Exatamente. E a escolha pelo direito veio por alguma influência familiar ou realmente foi aquele lance do concurso? Não teve nada além disso? Não teve. Eu não tenho ninguém na área de direito da minha família. Ninguém. Só você? Só eu. Foi mesmo aquela questão de concurso, de olhar o jornal, de querer pensar em oportunidades e tudo mais. Foi só isso. Professor, como é que está hoje a área trabalhista no Brasil? Porque nós sabemos que é um dos ramos do direito que realmente existem vários profissionais. Né? O que você diria para as pessoas, para os estudantes e para as pessoas que querem se especializar na área também? Existe alguma ramificação dentro do direito do trabalho que hoje esteja em ascensão, que seja interessante a pessoa se dedicar? Olha, cresceu muito, né? A área trabalhista ela cresceu muito e o principal, nós tivemos aprimoramento dos profissionais. Hoje nós temos uma diferença bem grande de tempos passados e atuais. Até porque, atualmente, o advogado trabalhista ele vem se dedicando à advocacia trabalhista. Pode parecer redundância, mas é porque, às vezes, o advogado trabalhista ele fazia a advocacia trabalhista por segunda opção. Porque ele era advogado civil, criminal, não sei, e aparecia uma coisa trabalhista, ele fazia. Hoje, não. Hoje, geralmente, o advogado vem se dedicando. E uma coisa interessante que você colocou, e aí um chamarisco a todos aqueles que querem realmente ingressar na área trabalhista, é que já está sendo votado, né? A criação aí já foi aprovado na Câmara, aguarda aprovação no Senado,
a aprovação dos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Né? Vamos passar a ter honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. É mais um motivo para você aí ter interesse em advogar. Mais um atrativo. Mais né? um atrativo. Pois é, e dentro da área, especialmente, você enxerga alguma sub-área interessante em ascensão? Olha, a área trabalhista ela é bem abrangente. É difícil você, na maioria das vezes, separar. Mas a advocacia empresarial trabalhista é uma área que vem crescendo bastante, né? Você hoje ter aquela possibilidade de informar o empregador de que forma ele deve agir ou de que forma ele não deve agir, isso também é muito importante. Eu acho que é um tema, e acho que é um ponto que está crescendo bastante e é interessante para os candidatos aí à advocacia trabalhista. É porque a gente vive num mundo cada vez mais especializado, né? Mais focado numa determinada área, cada vez mais, né? Mais afunilado. E a gente vê isso, por exemplo, em temas que nós já conversamos aqui sobre direito minerário, direito tributário internacional e assim por diante, que não existe muito profissional dedicado, né? Aquele tema específico, mas que nós sabemos que são áreas em ascensão e que daqui a um tempo seriam realmente áreas bem pródigas, áreas, na verdade, que poderiam render bastante para o profissional, né? Com certeza. E o direito do trabalho, como já existem vários profissionais, muita gente acha que é só aquilo e não, sendo que existem áreas bem interessantes para a gente... Eu posso até citar também a própria parte do direito sindical, né, que é uma parte também que cresce muito, é uma parte que demanda muita oportunidade, bem específica também. Bom, e nós temos aqui a CLT organizada, da qual ele fez parte, fez junto com outras três autoras, não é isso? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela. É uma CLT toda comentada? Organizada. E comentada ou não? Não, só organizada. Só organizada. O seguinte, qual o diferencial dela, professor? Nós vimos no mercado que às vezes os alunos eles pegavam a CLT e dentro de determinado artigo ele encontrava uma remissão, uma súmula, a uma OJ e tudo mais. E nós começamos a enxergar que dificilmente o candidato ia lá no final da CLT, onde ficam localizadas as súmulas e OJs, e voltava no artigo. Por exemplo, ele vai falar do artigo 458 da CLT, aí faz referência à súmula 367. Ele não ia lá atrás e voltava, porque ele ficava com preguiça na maioria das vezes. Ele só lia o artigo e dizia assim, depois eu leio a súmula, e acabava que no final das contas não lia. Então, o que nós fizemos? Além de indicar a referência, nós transcrevemos também a súmula, a legislação complementar. Então, acaba sendo um facilitador no momento do estudo. E essa, na verdade, é a grande diferença da CLT organizada ou não? Isso foi um adendo que vocês colocaram aqui? É o grande diferencial. É o grande diferencial. É o grande diferencial. É um material que hoje, por exemplo, pode ser utilizado, inclusive, em concursos, por força justamente de não ser comentada ou anotada, por força de só ser organizada. Com a súmula aqui, é possível levar para um concurso? É possível. Dependendo do tipo de concurso, sim. Perfeito. Professor, te peço mais um minutinho, a gente vai para o terceiro e último bloco, daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o professor Leandro Antunes aqui no estúdio, que foi quase um biólogo e hoje é um jurista, graças a Deus, contribuindo aí conosco e com você aí de casa. Bom, nós temos mais 2 livros aqui que o senhor trouxe para indicar e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre eles. Curso de Direito do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. Qual é o diferencial desse livro, professor? Esse livro eu considero o livro mais completo do mercado. O livro que hoje, para mim, traz todas as informações necessárias, todas as informações atualizadas, um livro de fácil entendimento, uma leitura, obviamente, densa, né? Não é uma leitura tão objetiva, até porque é um manual, agora um livro excepcional. Eu considero hoje o professor Maurício Godinho Delgado um dos pilares aí, em nível de autores no direito do trabalho. Então, quer dizer que tudo sobre a matéria de direito do trabalho tem aqui, a gente encontra aqui. Encontra.
Isso serve tanto para quem quer estudar para concurso, como para quem utiliza na vida acadêmica, para quem quer ter conhecimento acerca de determinado assunto. O livro dele é completo. Perfeito. E temos esse aqui também, outro curso de Direito do Trabalho, de Gustavo Felipe Barbosa Garcia. Isso. E esse aqui, professor? Esse livro também é excelente, é um livro muito bom, um livro com uma linguagem bem objetiva também, bem direcionada, um livro que vem sendo utilizado muito aí por algumas até bancas e tudo mais, por alguns colegas também que vêm utilizando bastante o livro como referência. E eu acho que um dos grandes diferenciais desse livro é a linguagem bem objetiva e didática. Ela é construída de uma forma bem organizada. Isso faz com que o candidato, o leitor, possa entender ponto a ponto. Tem alguma outra obra que o senhor gostaria de falar? Sim, eu particularmente gosto muito do livro da professora Alice Monteiro de Barros, né, que é um livro excelente. Infelizmente eu não consegui trazer, mas é um livro excepcional, né? Além do livro da professora Alice Monteiro de Barros, nós temos alguns livros tradicionais, né? Algumas doutrinas aí tradicionais no direito do trabalho, que é o caso do professor Délio Maranhão, que é o caso da CLT comentada do professor Valentim Carrion, que também é uma CLT excepcional, e, obviamente, alguns livros até de resumos, objetivos, que vai depender muito do objetivo também do candidato, né, do leitor, né? O que o leitor, mais ou menos, hoje procurar, ele encontra. Tem até livro de questões hoje. Até livro de questões hoje vem ajudando no entendimento e na própria concepção do direito do trabalho. Tá certo. Bom, para a gente encerrar, professor, eu gostaria de saber a sua opinião, mudando um pouco o assunto dos livros aqui, sobre a PEC das domésticas. Qual é a sua opinião pessoal sobre a PEC das domésticas? Na verdade, já é emenda constitucional, né? Emenda constitucional 72 de 2013 das domésticas, né? É porque ela ficou conhecida mesmo como a PEC, né? Das domésticas. Eu mesmo falo PEC das domésticas o tempo todo. Qual é a minha opinião sobre a emenda? Exatamente. Bom, pessoal, não fuja dela. Não vou fugir. Bom, eu acho que ela era necessária. Eu acho que alguns direitos, eles deveriam realmente chegar aí para empregado doméstico, para o empregado doméstico como um todo. Mas eu acho que a boa regulamentação ainda acerca de umas regras deve acontecer, ela já vem acontecendo, né? A gente vem aguardando aí a aprovação e tudo mais, para que, obviamente, não surta muitos efeitos, muitos ônus no próprio empregador. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que o empregador doméstico, no final das contas, ele é um empregado, na maioria das vezes. E eu, empregador doméstico, eu não tenho o mesmo poderio econômico de uma empresa. Então é difícil, às vezes, eu conseguir manter todos os direitos, todas as obrigações que mantém uma empresa. Então, eu acho que é mais ou menos aí que deve se pesar. Vou considerar como opinião dada, viu, professor? Tá, okay. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Volte sempre, a casa está sempre aberta. Obrigada a você de casa pela companhia. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o nosso site www.tvjustiça.jus.br. Eu te espero aqui na próxima semana. Até lá, tchau!